quinto ano. Hoje vamos ver em português gênero textual. E hoje são os infográficos. O que são os infográficos? Eles apresentam dados e informações a partir de representações gráficas, como através de textos, imagens ou até mesmo gráficos. Qual é a função do infográfico? Sistematizar e organizar informações para transmitir os conteúdos de forma atrativa e manter o leitor conectado à informação que precisa ser passada. Vamos ver então um exemplo de um infográfico. Aqui nós temos uma informação que fala do nosso cérebro processa informação visual 60.000 vezes mais rápido do que textual. Ou seja, o infográfico trabalha mais com imagens. Temos aqui a imagem do cérebro. Temos falando que 70% dos nossos sensores receptivos estão nos olhos. Visual. 90% das informações transmitidas para o cérebro são visuais. E da outra parte aqui do cérebro temos que 50% da atividade cerebral é ativada durante o processo visual e que 40% respondem melhor a estímulos visuais. Ou seja, o infográfico é um gênero textual que trabalha com gráficos, representações e de imagens e textos. Estávamos vendo na apostila um texto sobre o lixo, uma crônica sobre lixo. E na apostila vamos ter um exemplo de infográfico falando sobre o lixo. Esse infográfico da apostila está representando uma forma da gente utilizar o lixo sem ter que colocar o plástico dentro da lixeira. Qual é a nova forma? O que está explicando aqui? Um origami, uma dobradura de jornal que pode ser colocado na lixeira, assim eliminando o plástico, uma vez que o plástico demora muito mais a se decompor na natureza do que o papel. E aqui vem falando também sobre as cores da lixeira, ou seja, a coleta seletiva. A gente distribuiu o lixo produzido no nosso dia a dia em lixeiras de cores diferentes, tá? O azul, papel, o verde, vidro, o amarelo, metal e o vermelho, o plástico. E aí a gente dividir o nosso lixo em casa nessas cores e ao invés de colocar um plástico na lixeira, colocar essa dobradura de papel que vai ter a mesma função do plástico. Na página 48 temos os exercícios de fixação, acionando os conhecimentos prévios para uma boa compreensão leitora. A seguir, você lerá o título de uma notícia cujo tema é o consumo consciente. Ela foi publicada graças a uma pesquisa realizada em todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Leia o título da reportagem. Pesquisa mostra que brasileiros sabem pouco sobre coleta e reciclagem. Vamos resolver as questões. Então, a partir do título, o que é possível saber sobre coleta? E aí, o que vocês entenderam sobre coleta? Coleta seletiva. Selecionar o lixo em partes, em lixeiras diferentes, para ser mais fácil a reciclagem depois, já o lixo separadamente. Vamos responder? Coletar significa recolhimento, qualquer ação relacionada com o ato de coletar, de recolher. Segunda,
O que sabemos sobre reciclagem? Vamos responder? Reciclar é um termo utilizado para designar o ato ou efeito de colher. É o reaproveitamento de materiais como matéria-prima para um novo produto, como o caso do lixo orgânico. O lixo orgânico ele pode ser reutilizado como adubo, como compostagem para um jardim, para uma plantação, certo? Na página 49, temos a terceira pergunta. Por que os brasileiros ainda sabem pouco sobre coleta e reciclagem do lixo? Vamos responder? A falta de interesse dos brasileiros e também campanhas mais ofensivas, com mais ênfase, trazendo mais a população, sendo mais rigoroso no sentido de ter uma política de coleta seletiva, de dias, de divisão do lixo. Apesar da preocupação com o meio ambiente, faltam informações e ações efetivas. Lendo o lead da notícia, ou seja, a primeira parte em destaque, que fornece uma importante informação sobre o conteúdo do texto, é possível confirmar as informações que você levantou e registrou a partir da leitura do título? Quais ações você julga necessário para que todos os brasileiros se informem, sejam consumidores conscientes e preservem o meio ambiente? Vamos responder? Tem várias ações, tá? Vou dar alguns exemplos. Primeiro, investimento em educação ambiental nas escolas. Segundo, maior exigência dos governos, em especial as prefeituras, que estabeleçam os horários e programas de coletas seletivas que muitas não têm. Buscar por cooperativas de reciclagem que auxiliem nessa coleta. Divulgar informações sobre compostagem, como que você pode reaproveitar o lixo orgânico. Procura de espaços especializados que recebam lâmpadas, pilhas e baterias para um descarte correto. Essas são algumas ações, mas tem inúmeras. E o que deve ser levado em consideração é que o mais importante é a conscientização das pessoas de como é descartado esse lixo. Na página 51, pede para, a partir do infográfico do lixo, a gente registrar uma coisa que a gente já sabia e uma coisa que a gente aprendeu agora com aquele infográfico. Eu vou dar a minha opinião, mas vocês podem fazer a de vocês. Uma coisa que eu já sabia, a separação do lixo para coleta seletiva. E uma coisa que eu aprendi lá, trocar o plástico por papel, que é um material menos poluente. Agora nós vamos ver uma definição de infográfico na apostila. Na página 52 tem uma pergunta importante. Por que é importante usar um infográfico nos dias atuais? Esses textos têm um alto poder de compartilhamento, pois contém informações que podem ser processadas de maneira mais eficaz por meio da união do texto com os recursos visuais. A linguagem verbal é uma parte importante do processo, por isso é necessário estabelecer uma relação criativa entre imagem e texto escrito. Agora é com vocês. Bons estudos!